tenho uma certa dificuldade em entender algumas transferências do futebol, especialmente saindo daqui do futebol brasileiro. E essa que eu vou falar no vídeo de hoje é uma delas, né? Mas antes, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Guarda Futebol Internacional. E hoje eu vou falar da transferência que está para ser confirmada, né? Ainda não foi oficialmente, mas do Gerson, que vai deixar o Flamengo e vai para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros, o valor da multa rescisória dele, né? Vamos falar sobre isso, porque eu não consigo entender muito bem a escolha do Gerson. Normalmente eu sempre tento olhar o geral, né? Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Esses dias estou falando sempre de Mundial, até estou devendo ainda da vitória do Flu sobre a Inter de Milão por 2-0, né? Mas eu vou ver se eu falo amanhã ou nos próximos dias. Agora, hoje foi noticiado ontem, né? Eu acho, se eu não estou enganado, ontem pelo Globo Esporte, que o Zenit ia pagar a multa rescisória. As conversas já estavam andando desde antes do Mundial, né? Muitos torcedores até ficavam meio bravos com o Gerson porque ia jogar vendido. Não chegou a ser vendido ainda, não foi, né? Mas tá aparentemente tudo certo ali. Mas tudo bem, o ponto aqui é tentar entender o que leva um jogador que hoje é titular da seleção brasileira, mesmo com o Carlo Ancelotti, chegou recentemente e continuou como titular, ele já vinha sendo titular com o Dorival antes. O que leva um cara a sair do Flamengo, que hoje compete no mais alto nível aqui na América do Sul, e a gente viu no Mundial, bateu o Chelsea, perdeu pro Bayern, mas, de novo, tem até no vídeo aqui no canal, eu acho que fez o que dava para fazer contra um dos grandes times do mundo. Então, o que leva um cara a deixar um clube desse, onde ele ganha muito bem e é ídolo, e eu não vou fazer conta com o dinheiro de ninguém, evidentemente, mas ele ganha um grande salário, um dos maiores do Brasil, né? Isso é inegável. Aí para um time que hoje está punido, um país que tem toda uma situação né, de guerra, de questões políticas graves e está punido, né? A seleção russa não joga competições, é bom lembrar, a seleção russa está sobrevivendo de amistosos. E eu posso até abrir aqui, porque é sempre uma coisa, uma experiência incrível. Você olha às vezes o SofaScore quando está tendo data FIFA, aí você vê lá um jogo aleatório, um Rússia e sei lá quem, você fala, pô, o que é isso? É tipo jogos assim. Por exemplo, até a Rússia estaria na UEFA Nations League de 2022-23, a última vez que ia participar, na Liga B, no grupo 2, com Israel, Islândia e Albânia. A Rússia não pôde jogar, né? Então automaticamente foi eliminada, rebaixada, né, para a Liga C. Mas depois nunca mais chegou a participar. Os últimos amistosos da Rússia foram contra Belarus, venceu por 4-1, contra a Nigéria. Esse sim é um bom jogo, né? Um bom adversário, né, pelo menos. Empatou em 1-1. A Zâmbia venceu por 5-0 a Zâmbia. Jogo contra a Grenada, que eu não sei nem se é um país, é uma província ou o que, de verdade, peço até desculpa pela minha ignorância, mas não sei. Venceu a Síria por 4-0, venceu o Brunei por 11-0, esse já no final do ano passado, teve um amistoso com a Tailândia cancelado, enfim, vai sobrevivendo assim, fazendo jogos do tipo. Os times russos não jogam Champions League, não podem jogar Champions League, ou Europa League, Conference League, qualquer competição europeia, né, continental, pronto. Eles estão fora. Ou seja, o que o Gerson vai fazer lá? Vai tipo se esconder? Hoje, até as transmissões mesmo do Campeonato Russo, que antigamente eram um pouco mais fáceis, né, de assistir, não que eu gostasse, mas eu sei que tinha. Hoje é muito mais difícil, né? Não tá tão acessível assim. Então, aí eu penso, o que leva um cara desse a ir para lá? É puramente o dinheiro, mas aí eu levanto a outra questão, né? Ainda do dinheiro. Ele tá na América do Sul, num dos maiores clubes do continente, um dos maiores do Brasil também, com a maior torcida, é ídolo, vem brigando sempre por títulos. O Flamengo tem um projeto muito bom, tem um time muito qualificado, tá tudo ali. O que leva ele a desistir disso para ir jogar na Rússia? De verdade, não faz sentido. Vai ficar fora do radar de visibilidade. Claro que teve toda uma apuração de que teria uma conversa com o Carlo Ancelotti, o Carlo prometeu que queria olhar ele lá, não iria deixar ele fora da seleção por isso. Mas, claro, fica um pouquinho mais longe, é mais difícil. Até a questão de conectar com o torcedor, que isso às vezes gera encheção de saco mesmo, né? O cara é convocado, o torcedor não vê, fica reclamando. Claro que o técnico não pode se basear por isso, mas é um fato, acontece, é um incômodo. Então, não vejo muito sentido, esportivamente não vejo muito sentido falando em questão de mídia, não vejo muito sentido em visibilidade. Financeiro pode ser, claro, como eu falei, deve ser realmente um salário muito mais atrativo, mas até perdi um pouco do fio, estava falando. Tá num clube que hoje arrecada muito, que tem um baita elenco, que é milionário, que ele deve ganhar na casa dos seus 1 milhão e tanto, alguma coisa, duvido que é menos que isso.
renovou o contrato no começo do ano, né, até 2030, e a multa até abaixou e o salário dele aumentou. Vamos supor aí, vamos jogar que ele ganhava para casa dos 2 milhões, 1,5 milhão, sei lá. Eu também não, como eu falei no começo, eu não quero ficar fazendo conta com o dinheiro de ninguém, mas você vive muito bem, extremamente bem no Brasil, você já é milionário aqui no Brasil. Eu não vejo sentido, de verdade, não tem uma ponta de uma explicação plausível. Porque não é como se também o Gerson fosse um cara que precisasse de um grande contrato para ser independente financeiramente. Ele já ganhava muito bem no Flamengo na primeira passagem, foi para a França, certamente tinha um salário legal também no Olympique, volta em 2022, né, se eu não estou enganado, ou 23, volta ganhando muito bem, tem aumentos ao longo dos anos aí, nessa sequência de títulos do Flamengo. Então, cara, não vejo como ele pode se beneficiar disso sem ser pura e exclusivamente financeira, do dinheiro, de realmente, não, eu vou receber esse dinheiro e agora eu vou parar, agora eu vou poder ficar tranquilo, todas as minhas gerações vão ficar tranquilas e não sei, não entendo mesmo. Eu acho que é um pouco, às vezes, de parar e pensar, fazer uma análise na carreira, pensar o que poderia fazer, o que ele realmente quer. Ele vai fazer um contrato de 5 anos, né, aparentemente. Se ele for lá, ficar por volta de uns 2 ou 3 e voltar para cá, já com seus... Ele tem 28 anos, já com seus 30, 31 anos, claro que ele não vai conseguir jogar aqui. Mas é perder um pouco do auge físico, né? Escondido. Não vejo, de verdade, não vejo sentido nessa transferência. Para o Flamengo, é claro, uma baita venda, um jogador de 28 anos, apesar de perder um dos seus pilares, que o Gerson é, sim, um dos melhores jogadores de meio de campo do Flamengo inteiro, mas de meio de campo talvez seja o melhor. E casa com a perda do Pulgar também, que se machucou, deve ficar 3 meses fora, então o Flamengo vai precisar ir ao mercado para buscar alguém. Mas a venda em si é muito boa, né? São 160 milhões de reais. Não que o Flamengo precise de dinheiro, né? Mas é uma baita venda que você vai poder colocar no orçamento, no previsto, a mais do que o previsto, para poder gastar com outro jogador. É óbvio, tudo bem. Mas realmente, pelo lado esportivo também não faz sentido. E pelo lado do Gerson, repito, único e exclusivamente pelos salários, né? Agora, até para fazer um viés de comparação rápido, o Nino do Fluminense, ex-Fluminense, claro, foi pro Zenit, né? Tá jogando lá no Zenit desde a temporada 23-24. Nessa última temporada 24-25 ele jogou 35 jogos. Foram 30 pela Rússia Premier League, né? Que é o campeonato russo, e 5 pela Copa da Rússia. Ou seja, é um jogador que também em algum momento estava no radar da seleção. Acho que ele chegou a ser convocado, inclusive. Acabou que naturalmente, no caso do Nino, ele não era uma das melhores peças, né? Tem peças bem melhores que ele, mas naturalmente acabou ficando ainda mais escanteado, né? Por conta disso. Não vejo de verdade sentido nesse tipo de transferência, mas fazer o que, né? Ainda para finalizar também sobre a parte esportiva, o Al Nassr parece que queria ele, agora que o Jorge Jesus foi para lá e tal, tentou negociar com o Flamengo. Claro que eu não sei como é que foi a questão financeira da proposta e tudo mais, mas faria muito mais sentido, e mesmo assim já era um passo para trás na carreira, pelo menos para mim, ir para a Liga Árabe hoje é menos competitiva do que você ficar no Brasileirão e no Flamengo especialmente, mas ainda assim, um campeonato que tem um nível, entre os 4, 5 melhores times ali é um nível ok, os times de baixo realmente já são um nível bem pior, mas o campeonato russo também sofreu uma queda de nível, né? Porque muitos jogadores justamente deixaram de ir para lá, né? Muitos que estavam lá também quiseram sair por conta das punições, da guerra, questão de segurança também, claro. Então faria mais sentido, eu acho, ir para a Arábia hoje, porque você tem vários jogadores de seleção ainda jogando na Arábia hoje, a visibilidade do campeonato certamente é muito maior, né? Então, acho que é uma escolha muito, muito ruim, mas fazer o quê? A parte financeira, como eu disse, não dá pra gente fazer conta, mas realmente não vejo sentido o cara que já é milionário ficar ainda mais milionário, muito mais milionário. E assim, ele também teria a bola para voltar para a Europa, de repente, num segundo mercado, segundo ou terceiro escalão, melhor dizendo. Acho que teria, não sei se ele quer também. A proposta financeira provavelmente não seria tão boa igual a Rússia, porque a Rússia, se não tem atratividade esportiva, compensa no financeiro, né? Claro. Mas, sei lá, pensando no que você quer para a carreira em termos de disputa esportivamente, seria melhor. Mas às vezes o cara não quer isso também e tá tudo certo, né? Eu só precisava falar que eu não vejo nenhum sentido de você largar de ser ídolo num dos maiores clubes do Brasil, ganhando muito, muito, muito bem igual ele ganha, para ir se esconder na Rússia.
sei lá, isso há um ano da Copa do Mundo, onde, repito, o que eu falei no começo do vídeo, ele era titular, vinha ser titular, a gente não sabe se vai continuar, mas vinha ser titular da sua seleção, vai saber. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!